E aí, moçada, tudo bem? Para a semana agora do 8 de março, eu pedi para as camaradas indicarem um filme que elas gostariam de ver aqui no Cine Marxista, pedi lá no meu Instagram, e o filme mais pedido foi o filme Histórias Cruzadas, The Help, de 2011. E, infelizmente, embora ele seja famoso, embora ele tenha um elenco gigantesco, ele é uma das piores demonstrações de idealismos liberais, de feminismo liberal. Então, como tem um tanto bom de coisas que a gente pode falar sobre esse filme, roda a vinheta. Não é de se espantar que uma grande parte das camaradas que me seguem no Instagram mencionou o filme Histórias Cruzadas, porque afinal ele tem um elenco excelente, a maioria das atrizes ali são muito famosas, muito premiadas, e ele tem uma narrativa que obviamente tem uma conclusão bonita, uma conclusão inspiradora, por assim dizer. Só que quando a gente para analisar o que está sendo descrito ali, as situações que estão ocorrendo, especialmente quando a gente leva em consideração que elas estão ocorrendo no Mississippi em 1963, a gente, na verdade, vê que aquilo ali foi uma representação extremamente superficial, extremamente liberal, de que pequenas atitudes individuais, de que pequenos sacrifícios individuais efetivamente podem contribuir para qualquer mudança na sociedade, especificamente no caso do racismo, no caso da segregação que acontecia nos Estados Unidos naquele momento. Antes de eu entrar mais sobre a narrativa do filme e depois um lado mais histórico do que era o Mississippi, eu já gosto de dizer que, primeiro, que esse filme foi baseado em um livro escrito por essa mulher branca aqui, que fez uma narrativa fictícia, ela fez a imaginação dela ali de dramas e situações entre as mulheres brancas e as mulheres negras. E o personagem principal do filme, a Abilene, interpretada pela Viola Davis, a mulher de verdade que trabalhava para o irmão da autora do livro, depois entrou com um processo contra o livro e contra o filme, só que, obviamente, por ser uma mulher negra e por estar no estado do Mississippi, foi negado a ela qualquer tipo de direitos de cobrança ou de danos morais, pelo fato da personagem ter sido descrita e interpretada de uma forma muito diversa da realidade da Abilene original. Além disso, os defeitos que eu vou apontar aqui no filme não são vistos apenas por mim. A própria Viola Davis, há vários anos, já deu entrevistas até para o New York Times falando que ela não gosta de forma alguma da forma como esse filme foi construído, um filme que se propõe a falar sobre as empregadas domésticas, literalmente o título é The Help, né, a ajuda, as serviçais, né, traduções nesse sentido. E como eu vou fazer a minha construção aqui, fica muito claro o motivo, né? Porque se a gente para pensar no filme, literalmente é a história no Mississippi de 1963, e eu vou explicar mais pra frente no vídeo porque que eu tô fazendo questão de lembrar que está no estado do Mississippi. Basicamente, o drama principal são entre as dondocas da alta classe, da sociedade ali de Jackson, no Mississippi, de uma pequena cidade, e da relação dessas mulheres que não trabalham, que têm pouquíssimas habilidades por conta própria, porque elas dependem do trabalho das suas empregadas domésticas. Naquele momento, 90% das mulheres negras do sul, no Mississippi, só encontravam trabalhos domésticos para serem feitos. E a história do filme é basicamente essa, né? A gente eu vou pegar aqui narrativas das personagens brancas principais, em vez de fazer a construção geral do filme, porque eu acho que ajuda a gente a enxergar melhor que é um filme que se propõe a falar de feminismo, especialmente que se propõe a falar de racismo, mas faz
o feminismo e o racismo de um jeito liberal, como eu disse, de pequenos atos, de pequenas rebeldias individuais causando algum tipo de mudança, quando nós, especialmente nós marxistas ou pessoas que se consideram progressistas, sabem que a mudança vem a partir de muitas décadas de muita organização e de muita luta. Então, a gente começa, por exemplo, pelo fato da personagem principal ser uma menina que sim, ela tem uma visão mais progressista, que ela fez a sua faculdade, ela enxerga que foi criada pela sua mãe negra ali, pela Constantine, e a partir dessa sua experiência, ela vê as suas colegas falando de não, vamos exigir que sejam criados banheiros só para os ajudantes, para serviçais e tudo, porque eles pegam doenças, elas passam doenças para a gente que são só delas, etc. A partir disso, ela, pelos seus interesses profissionais, vai atrás inicialmente da ajuda da Ibelin para ajudar ela a escrever a sua coluninha no jornal local ali sobre serviços e dúvidas domésticas, e só conforme ela vai vendo esses casos de racismo e a revolta que ela tem com a sua própria mãe, com a sua própria família, por ter expulso a sua mãe negra, a Constantine, que tratou dela por 29 anos, ela começa a colher os relatos das empregadas domésticas que ela inicialmente tem acesso, inicialmente a Ibelin e a Minnie, a personagem da Octavia Spencer, e ao final, com pouquíssimas coisas acontecendo ali contra a sua integridade física, contra a sua constituição como pessoa, ela consegue, depois de acontecer algo violento contra uma das empregadas, né? Ou seja, por conta de algo que acontece ali dentro das instituições, dentro da normalidade da vida do Mississippi, ela consegue que diversas empregadas apareçam para contar suas histórias, escreve um livro que se torna um sucesso e é vendido em Nova York, é vendido ali no Mississippi, e ganha o seu sonho, o seu trabalho dos sonhos como escritora, como editora lá em Nova York. Então, esse filme feel good, né? Esse final feliz, mais liberal impossível, né? Porque literalmente ela se vale das histórias e do trabalho dessas mulheres negras para atingir a sua distinção, para atingir o seu sucesso. O filme ainda dá essa ideia que as negras foram empoderadas por essa atitude corajosa da jovem interpretada pela Emma Stone e das próprias personagens negras. E, ao final, para deixar mais claro ainda, ela ainda vai mesmo atrás do seu trabalho e abandona as duas que estão felizes, né? A Ibelin e a Minnie, porque elas vão cuidar uma da outra. Da mesma forma que a gente vê essa narrativa de sucesso, claramente de um sucesso aí liberal, individualista, a gente vê, por exemplo, a narrativa da personagem da Bryce Dallas Howard, que é a vilã, que é a racista. Que basicamente ela ali é envolvida com as suas atitudes ali da organização dos brancos, que literalmente só existia para evitar que houvesse a dessegregação, ou seja, para que os negros fossem realmente fizessem parte da vida social em estados sulistas. Ela participa ali desse negócio do Conselho dos Moradores Brancos, vendo que essa coisa absurda de colocar banheiros lá de fora para os negros por conta das doenças. E aí, nesse racismo ativo dela, ela vai recebendo pequenos inconvenientes, né? Ou pequenos ou grandes, que ela, por conta desse racismo, a personagem da Emma Stone manda umas privadas pro jardim dela. É uma das fotos que eu gosto muito para mostrar a vaziez dessa alta sociedade, né? Dessa questão aí de viver a aparência, que a gente vê até hoje aí nessas hashtags gratidão, nessas bonitas aí do Instagram. Então essa foto aqui dela segurando a placa de o meu melhor gramado do mês elegido pela vizinhança foi acabado por conta dessa brincadeira das privadas, mostra muito o quanto que essa vida é vazia e sem sentido. Essa vida da mulher branca que não trabalha, que depende do trabalho das negras e que ativamente age contra os processos contra a segregação racial. E no final do filme a gente descobre que ela comeu uma torta com fezes feita por uma empregada doméstica que ela destratou pela Minnie, e a outra empregada, a Ibelin, chega na cara dela e fala: você é uma mulher sem Deus, você não cansa de ser uma pessoa mentirosa e tal.
e ela acaba ali chorando, né, como se ela fosse uma grande vitória contra essa racista. E outra cena no meio desse histórico dela que eu gosto muito, né? Esse filme ele tem diversos problemas, ele tem diversas narrativas liberais, mas quando ele fala a questão da opressão de raça, tem algumas fotos, tem alguns prints, algumas cenas que nos vale para a gente comentar algumas coisas. Essa cena aqui, por exemplo, dela com seu filho pequeno do lado, assistindo a prisão violenta da empregada que ela se recusou a ajudar com dinheiro para levar os seus 2 filhos para a faculdade e ainda deu um discursinho de liberal de você vai me agradecer de eu não ter te feito isso para você conseguir com seus próprios esforços, que é muito melhor, o clássico discurso liberal. E essa questão aqui do uso da violência, do uso constante da violência contra os negros, ela colocando o seu filho pequeno para assistir e a criança com a cara feliz de ver aquela situação acontecendo. E como eu vou falar na segunda metade, na parte final do vídeo, isso é algo que vem acontecendo em estados sulistas, especialmente no Mississippi, há décadas naquele momento. Imaginar, dentro da realidade do Mississippi, que existiria uma situação onde uma mulher ativamente racista, uma mulher que fazia parte dos conselhos dos moradores brancos, que literalmente tinham ligações diretas com os policiais e com a Ku Klux Klan, em qualquer mínima agressão que os negros faziam ou se divergiam ali de como a vida deveria ser, eles seriam presos ou espancados ou linchados até a morte. Imaginar que uma racista ativa em 1963 ia literalmente comer as fezes de uma serviçal sua e não ia acontecer absolutamente nada de violento contra ela, é só na imagem realmente de uma autora branca escrevendo um mundinho imaginário. Isso não existe, né? Isso é totalmente absurdo, isso é uma coisa fantasiosa que não tem o menor sentido. Para fechar essa questão das personagens brancas, eu gosto de uma das primeiras cenas do filme, que a personagem que a gente nem aprende o nome lá, que é a chefe da Abeline, que é a mãe da Moe Mabley, da criancinha que a Abeline fica falando, você é importante, não sei o quê. Ela tá ali preocupada com ela, tem um pouco menos de dinheiro, que ela vai costurar o vestido na mão, e aí ela pede para a Abeline empurrar uma travessa de comida para tampar uma das suas manchas, de um defeito na sua mesa, né? Ou seja, eu acho esse gesto, da mesma forma que o gesto lá da vilã preocupada com a sua plaquinha de jardim, com o seu jardim perfeito, ele exemplifica muito essa vida de aparências, né? Essa coisa muito preocupada com a aparência, com o vestido, com o que vai servir, com os modos, é uma coisa extremamente vazia, uma coisa extremamente elitista e que continua viva até hoje, vai continuar viva enquanto existir um sistema de classes. A última personagem branca que eu estou optando falar é a mãe da personagem principal, interpretada pela Allison Janney, que ela tem essa... A gente acompanha a história dela com uma mulher que está com câncer, que fica querendo arrumar um marido para a filha, que desliga a televisão quando os negros estão assistindo o Medgar Evers, um ativista negro, falando na televisão. E a cena na qual ela manda a mãe negra da sua filha, uma pessoa que trabalhou para ela 29 anos, ela resume muito bem o que eu quis trazer aqui na primeira parte desse vídeo, que é a vaziez das instituições, da aparência, da elite, da classe média alta, etc., com seus jantares, com as suas roupas, com seus modos, com as suas etiquetas e seus títulos e medalhas e não sei o quê, ela não deixava de ser uma forma de opressão, de controle de como as mulheres deveriam se comportar, né? É uma questão ideológica. Então você pega alguém que sabia muito bem, tinha um vínculo com aquela pessoa negra, por mais que tivesse toda uma questão aí de racismo, de enxergar o negro como menos humano, obviamente, mas ela não vê outra alternativa senão baixar a cabeça para a chefe lá de alguma outra instituição racista do Mississippi e mandar embora alguém que trabalhava para ela por 29 anos. Eu escolhi que a primeira parte desse vídeo fosse focando nas personagens brancas para deixar claro que o problema principal desse filme, do
Histórias Cruzadas é que se trata de uma narrativa de Salvador branco clássica, né? Que literalmente você pega um momento histórico, 1963, um dos estados sulistas mais violentos, racistas e com maior histórico de linchamentos até a morte de negros que existe, que é o Mississippi, e constrói uma narrativa que leva o espectador a acreditar que basta uma jovem progressista que resolve dar a voz ou permitir que a narrativa das empregadas domésticas fosse conhecida pelos outros, que essas próprias mulheres negras, em 1963, sentiriam-se empoderadas para largar o serviço e imaginar que elas poderiam ser escritoras, ou largar o serviço, encontrar uma patroa que é mais boazinha e também de largar o seu marido violento. E essa é a conclusão do filme, né? Ou seja, coloca totalmente as personagens negras ali, a Abby e a Minnie, como pessoas que estão totalmente satisfeitas em continuarem a vida inteira naquela situação, que não entendem a profundidade do racismo e a necessidade iminente de mudança em 1963 no Mississippi. E agora vem a parte da explicação histórica, agora vem a parte de por que esse filme é um filme de Salvador branco, da mesma forma que Avatar é um filme de Salvador branco. O filme Green Book, que ganhou o Oscar recentemente, é um clássico filme de Salvador branco. E diversos outros que têm essa questão de trazer temáticas como racismo, aquele filme da Sandra Bullock também, com jogador de futebol, por exemplo. E que basta uma única pessoa branca, né, tomar certas atitudes minimamente humanas e confrontar de medida muito baixa ali as pessoas ao seu redor, que é assim que a gente vai resolver o racismo. Pois bem, vamos voltar um pouquinho. Vamos voltar para 1865. Vamos voltar para 100 anos antes de onde se passa o filme, quando o Lincoln assinou a Declaração de Emancipação, dando a liberdade aos negros pela 13ª Emenda Americana. Basicamente, depois da vitória ali na Guerra Civil, onde estados do Sul, que estavam literalmente lutando com essa bandeira nojenta aqui para manter a escravidão ativa, perderam para os estados industrializados do Norte, como a gente sabe, e na primeira década ali depois disso, entre 65 e 75 até 1880 mais ou menos, foi o período da reconstrução, onde os estados do Norte, ainda por estarem com os seus exércitos ali, com suas tropas, ficaram ali presentes primeiro para saber se não teria algum tipo de contra-revolução, algum tipo dos estados do Sul, é óbvio, e uma das medidas que essas tropas ficaram presentes de forma ativa foi para garantir que as leis de abolição, né, que a liberdade dos homens negros fossem respeitadas. Então é por isso que nesse momento os negros conseguiam ter algum tipo de liberdade econômica, ter algum tipo de liberdade política. Inclusive os primeiros eleitos para o Congresso americano aconteceram nessa faixa de tempo. Só que, obviamente, a conciliação entre as classes também é entre as classes dominantes, não importa se foram vencidas na guerra ou não, rapidamente, por meio da retirada das tropas e de algumas decisões da Suprema Corte Americana, a todas as proteções que estavam ocorrendo ali a favor dos negros foram diluídas a ponto que a dominação da forma econômica, a dominação pela violência e pelas instituições já passaram a estar ativas desde 1880 normalmente. Além de, obviamente, você se ter estados onde por séculos, né, por mais de 2 séculos, todas as instituições, quando eu estou falando judiciário, legislativo, executivo, eram compostas 100% por homens brancos, imaginar o que seria de liberdade, o que ocorreria de punição e de controle social e de consentimento dentre os negros, quando não tinha ninguém ali do pessoal do norte protegendo, a gente sabe muito bem que isso foi acabar em décadas e décadas de terrorismo aberto, de uma violência absurda contra a população negra. E quando eu estou dizendo isso, eu vou colocar esse mapa aqui para começar a conversa. Esse mapa que vai tapar a minha cara aqui são dos
mais de 4.000 casos de linchamento até a morte que ocorreram entre 1880 e 1950 nos Estados Unidos. Como vocês podem ver, o estado com número 1 nesse tipo de crime extremamente violento era o Mississippi, onde a gente vê a história de onde se passa o filme Histórias Cruzadas. E quando a gente fala de linchamento até a morte nos Estados Unidos, a gente tem que ser muito gráfico do que esse tipo de violência, o que isso efetivamente significava, em quais situações ele ocorria e por que ele acontecia. Quando a gente acha graça e ri e se sente ali vingado e feliz pela Minnie na cena em que a vilã come ali uma torta com as fezes da sua funcionária negra, e nada disso acontece no Mississippi de 1963, é de causar espanto, porque como forma de manter a supremacia branca como a ideologia principal, de conter qualquer mínima transgressão social ou transgressão racial por parte dos negros, os estados do sul dos Estados Unidos pegavam negros e negras de forma aleatória, seja porque um negro bateu na casa de uma mulher branca ou porque um negro esbarrou em uma mulher branca ao tentar pegar um ônibus, e diversas pequenezas desse sentido. A população, a comunidade branca se juntava inteira nas praças públicas ou na frente dos prédios do judiciário, e aí faziam incêndio, colocavam esses homens e mulheres em fogueiras, desmembravam essas pessoas, arrancavam pedaços de dedo, de orelha, de pele, de óleo, de couro cabeludo, como souvenirs para levar para suas casas ou para vender ali, né? Essas fotos, algumas que eu vou colocar aqui, eram vendidas como cartões postais para você mandar para seus amigos e parentes, ou seja, a subjugação, a barbaridade que acontecia contra a população negra americana era um espetáculo, fazia parte da vida pública dos estados do sul dos Estados Unidos. Exatamente por esse terrorismo aberto, por essa situação que obviamente andava de mão dadas com a Ku Klux Klan, que foi fundada por ex-generais dos secessionistas, né, dos confederados, e obviamente contava aí com grande parcela dos seus membros, não apenas entre os homens brancos com poder, mas diretamente com a polícia mesmo e membros do judiciário. Então, a quantidade, a barbaridade que acontecia no sul, e o norte não ia fazer nada, porque aí era a liberdade dos estados de fazer como eles queriam, né? Nessa democracia, no país do justo e tudo mais, essa balela que os Estados Unidos vende até hoje, fez com que 6 milhões de negros emigrassem como refugiados desse terrorismo de Estado, desse terrorismo de supremacia branca, para diversas cidades, especialmente Chicago, Detroit, Nova York, etc., se espalhando, o que fez diminuir a população negra no sul dos Estados Unidos, né, que tinha diversos centenas de milhares de pessoas, apenas para 22% delas. E o que começou a resolver isso foi não apenas a questão, obviamente, da opinião pública, da pressão da imprensa vinda do norte, porque essas fotos, essas coisas horrorosas que eu coloquei aqui circulavam, porque, como eu disse, eram cartões postais, mas especificamente porque a população negra dos estados do sul nunca deixou de se organizar, nunca deixou de entender a opressão e violência que estava acontecendo contra eles e lutaram arduamente com grande perda de vidas e de lideranças para que essa situação mudasse, né? Então, por exemplo, a gente imaginar que essa narrativazinha aí de Histórias Cruzadas, onde 1963 precisa vir uma bonitinha branca para escrever a história das negras, para ela entender que ela pode se tornar uma escritora ou pode largar o seu marido violento e a sua chefe escrota, não faz o menor sentido, porque esse é um povo que há décadas antes disso, muito antes da década de 60, já vinha se organizando, sendo assassinados pelo simples fato de tentarem se registrar para votar, que nem já aconteceu, e nas fontes que eu vou colocar desse vídeo aqui tem caso exatamente nesse sentido, pegando placas contra o linchamento e fazendo manifestações em 1930, 1940. Então, existe um apagamento, uma simplificação, uma coisa muito rasa do que acontecia naquele momento histórico no Mississippi de 63, que é extremamente assustador.
E já que esse filme, né, não apenas foi escolhido pelas camaradas que me seguem no Instagram, e eu pedi para indicarem um Cine Marxista para o 8 de março, mas também foi o filme mais assistido na Netflix, agora em 2020, durante os processos de Ferguson, né? Em reação à violência constante contra os negros promovida pela polícia americana. Eu sempre vou colocar essa foto aqui maravilhosa da delegacia sendo queimada lá em Ferguson em relação a isso. O filme The Help foi o primeiro a ser assistido, né? Foi o número 1, ou seja, quando as pessoas queriam se informar do racismo, entender um dos momentos pivotais mais importantes da luta racial, da luta pelos direitos civis americanos, o filme The Help era referência. E não pode ser, né? E especialmente, aqui voltando ao assunto do feminismo, quando a gente vê que as personagens negras, né, correm o risco, obviamente, das suas vidas, né, como esse relato que eu fiz aqui, para contar sua história num livro que só vai beneficiar majoritariamente a carreira da mulher branca, e se sentem felizes e realizadas a mini de ter patrões que vão respeitá-la, e a Aibelin, pelo fato que agora ela tem a confiança para se tornar uma escritora ela própria. Quando, no mundo real, né, numa história que não foi escrita por uma burguesinha branca, como é o caso da autora do livro The Help, 9 anos antes, em Montgomery, coladinho ali no Alabama, do lado do Mississippi, houve um movimento contra a questão da segregação nos ônibus, né? Porque se a gente for dividir a história americana, a gente tem aqui de 1888 até 1910, 1920, o que acontecia era violência, era lixamento aberto em praça pública, todo aquele espetáculo, né? E obviamente a liberdade de fazer qualquer tipo de organização política aqui era mínima, porque se visse ia ser assassinado. E a partir de 1920 para frente, você continua tendo ali o uso judiciário da polícia para exterminar por qualquer motivo, porque lembrando que os juízes eram brancos, os jurados eram brancos, os policiais eram brancos, os governadores eram brancos, então para eliminar qualquer negro que eles quisessem ali era muito fácil. A partir daquele momento ali, a gente vê os negros se organizando para poder lutar contra a segregação, para poder registrar outros negros, né? Para votar. Diversas organizações locais e nacionais para mudar essa opressão gigantesca que acontecia no Sul. E isso culminou em 1954, em Montgomery, no Alabama, como eu disse, que uma das formas que a segregação funcionava de forma principal era a divisão entre os espaços que os negros e os brancos tinham que sentar no ônibus, da mesma forma que tinham quartos de hospital separados e um número muito menor para os negros e escolas com salas muito piores, menores, sem biblioteca para os brancos. Mas uma das formas principais que os negros vivenciavam isso no dia a dia, especialmente a classe trabalhadora negra, era na questão dos ônibus. E aí, em 1954, em Montgomery, veio o episódio da Rosa Parks, né? Essa senhora que está aqui na foto, que ela é vendida, né? Ela é explicada de uma forma muito rasa, como se fosse uma mulher que estava cansada de um dia de trabalho, e aí ela se recusou a dar seu lugar para um homem branco, e depois da prisão dela começou uma revolta na cidade, etc. E a partir disso houve a mudança, etc. nesse sentido. Quando, na verdade, a Rosa Parks era uma mulher que fazia parte da NAACP, que é a mais antiga organização pelo desenvolvimento do povo negro nos Estados Unidos, há mais de 10 anos, a população negra, especialmente as mulheres e trabalhadoras domésticas de Montgomery, já tinham avisado a prefeitura da situação de violência, do cansaço que elas estavam em relação ao ônibus, ameaçando de entrar uma greve, e a Rosa Parks, a prisão dela foi o estopim para que as mulheres que estavam organizando aquele movimento organizassem uma greve de 381 dias contra a companhia de ônibus privada ali da cidade de Montgomery. E isso foi organizado, liderado e trabalhado arduamente por mulheres.
Então, se a gente quer vender essa narrativa rasa aí de histórias cruzadas como um feminismo, como uma grande liberação, isso é uma vergonha, isso é uma afronta ao que efetivamente acontecia na linha de frente de pessoas de carne e osso, de história, do que aconteceu e lutaram para melhorar a condição do povo negro nos Estados Unidos. Porque, enquanto a Rosa Parks foi presa, a Joanne Robinson aqui, e eu chamo quem está interessado nessa questão aqui da greve de ônibus a assistir um vídeo que eu vou deixar aqui que mostra todas essas atrizes principais, essas militantes principais desse caso, dando entrevistas quando ainda estavam vivas. Essa mulher, Joanne Robinson, ela se organizou e durante uma madrugada imprimiu, cortou mais de 40 mil panfletos convocando a população negra de Montgomery, composta por mais de 50 mil negros, a fazerem um boicote completo do sistema de ônibus municipal da cidade, e isso perdurou por 381 dias. Tem um filme da Whoopi Goldberg, né, The Long Walk Home, que se eu conseguir baixar eu devo gravar aqui posteriormente, que fala dessa questão, onde literalmente por mais de um ano as pessoas preferiram andar diversos quilômetros para ir e voltar dos seus empregos, para cuidar da sua vida, ou organizaram ali rotas de carona para poder não depender dos ônibus. E por mais que a prefeitura não tenha cedido, porque isso era o nível dos racistas lá do sul dos Estados Unidos, toda a pressão pública, toda essa organização iniciada por mulheres fez com que a Suprema Corte americana determinasse o fim da segregação de ônibus em Montgomery, e elas venceram. E uma das pessoas que surgiu, que ganhou notoriedade com esse movimento iniciado, organizado e liderado por mulheres, foi o senhor Martin Luther King Jr., que na época tinha 26 anos de idade e tinha recém-chegado na cidade de Montgomery para cuidar da sua congregação. Ou seja, a narrativa de histórias cruzadas, ao tentar demonstrar que basta uma pessoa branca com boas intenções para dar algum tipo de liberdade naquela situação de extrema violência, de segregação que existia no sul dos Estados Unidos, é tão abjeta, é tão horrorosa, que literalmente o que aconteceu foi o contrário. O grande líder do movimento pelos direitos civis dos negros nos Estados Unidos teve a sua primeira grande vitória, teve a sua primeira notoriedade a partir de um movimento organizado, liderado e pensado por mulheres negras, que são as atrizes, as personagens principais de Histórias Cruzadas. Para a gente já encaminhar esse vídeo aqui para a conclusão, eu vou passar essa cena aqui, que é a única cena mais relevante que a gente tem de toda essa questão do torso da realidade de luta, que é tanto o Medgar Evers, um militante negro do Mississippi que lutava há mais de uma década por tudo isso que eu disse, da integração, registro de voto, etc. A fala que ele dá na TV, que é assistida aí pelo personagem da Emma Stone e os seus dois funcionários negros, e toda a situação no ônibus, toda a tensão que ela e o personagem do Nelson Ellis, que trabalhava ali numa lanchonete no filme, tem quando eles são obrigados a descer do ônibus no meio da noite e tem que sair correndo para suas casas. A morte, o assassinato de Medgar Evers, um homem que literalmente lutou na Batalha da Normandia na Segunda Guerra Mundial, um homem negro, e que trabalhou por 10 anos pela liberação do povo negro, pelos direitos do povo negro, ela aconteceu em Jackson, Mississippi, em 1963. Ali fala que ele levou um tiro, não mostra bem um clipezinho. Foi um supremacista branco, membro da Ku Klux Klan, que obviamente atirou pelas costas dele, escondido ali num arbusto, deu um tiro de rifle nele e ele morreu pouco tempo depois, mais de uma hora depois. E a relevância de Medgar Evers, foi tão grande esse tipo de violência em 1963, e o filme não aborda isso de forma nenhuma, Depois que a Evelyn chega em casa ali, tá tudo bem, a gente vai seguir fazendo as coisas, e não contextualiza. E o filme, que foi dirigido por um homem branco, etc., um coleguinha da autora do livro, ele não traz nem a dignidade de colocar uma das duas músicas que foram escritas devido ao assassinato do Medgar Evers, que foi uma pela Nina Simone, no Mississippi Goddam,
E outra do Bob Dylan, né? Just Another Pawn in Their Game, né? Só mais um peão no jogo deles, que enquanto a Nina Simone falava da violência constante do povo negro, aqui o Bob Dylan, um artista branco, falava dessa ideologia que levava os brancos pobres seguirem com essa violência contra os homens negros, achando que eles teriam algum acesso às riquezas que os homens brancos, os grandes proprietários de terra, se mantinham ao explorar os dois lados, né? Então eu vou deixar essas duas músicas aqui também, que isso é muito importante. Esse único momento de tensão do filme comprova o tanto que consegue ser raso, o quanto que tratou de forma muito sem importância e sem respeito o histórico de luta das pessoas negras, das mulheres negras, das empregadas domésticas negras e dos militantes negros que se organizaram para ter o mínimo de proteção pela lei, para ter o mínimo de proteção civil, para acabar com essa situação de extrema violência que eu narrei aqui, com esse todo histórico de linchamentos e tudo mais que acontecia no Sul. Para concluir, nós acharmos que Histórias Cruzadas, né, esse filme raso, de feminismo liberal, que reduz a história a gestos individuais, a coragens individuais, como se fosse realmente um ato de libertação numa ocasião de extrema opressão e violência, é ofensivo às pessoas que lutaram, se organizaram e morreram por essa causa. Não esqueçamos que ao final da década de 60, todas as grandes lideranças negras do movimento dos direitos civis nos Estados Unidos foram assassinadas, seja o Martin Luther King, seja o Medgar Evers, seja o Malcolm X. Então, tentar imaginar que a gente pode assistir um filme sobre esse período histórico e ficar satisfeito de ver uma personagem negra feliz porque achou dois patrões que são bons com ela, e olha, ela ganhou coragem para se livrar do seu marido violento, e outra que agora finalmente achou que ela pode ser uma escritora, quando já existia aí décadas de um movimento negro, de intelectuais negros, de militantes e organizadores políticos negros que estavam lutando e garantindo que essas pessoas pudessem registrar o voto, pudessem buscar a vida que elas quisessem, é uma afronta. Então, é um filme, é uma amostra como não se fazer um filme sobre a segregação, sobre os movimentos sociais pelo direito, pela luta negra nos Estados Unidos. E se você chegou até aqui, o que eu recomendo é que você assista Selma, que é um filme que eu vou fazer aqui em breve, que mostra diretamente ali várias mulheres organizadas em um dos momentos-chave ali do trabalho do Martin Luther King, nos 13 anos que ele ficou ativo antes de ser assassinado. É isso que eu tinha para falar sobre o filme. Esse vídeo aqui eu sinceramente recomendo que vocês deem uma olhada das fontes. Tem um relatório gigantesco sobre o linchamento nos Estados Unidos da Equal Justice Initiative, que eu deixei aqui. Tem um vídeo sobre essas entrevistas com as mulheres que organizaram a greve de ônibus em Montgomery de 54, 55 a 56. E vou colocar outras referências ali, além de indicar também o documentário 13ª Emenda da Netflix, para quem quiser se aprofundar de verdade sobre esse momento histórico. É isso que eu tinha para dizer sobre esse filme, sobre esse momento histórico, sobre essa questão. Se você acha que deve, se inscreve aqui no canal, deixa um comentário, deixa seu like. Se você tiver no Instagram o mesmo, mas entra aqui no meu perfil e se inscreve no meu canal do YouTube para me ajudar. E é isso, eu fico por aqui. Até mais.